Justo seria o Supremo Federal deixar o Bolsonaro livre para ele concorrer junto com o próprio Lula, né, que é uma das preferências. Eu acho que fazendo isso, o Supremo Federal estaria, na minha opinião, certo? Estaria respeitando a democracia, né? Porque se o Supremo Federal, os ministros, olhar assim, poxa, tantos milhões de pessoas, de eleitores, escolheram o Lula, tantos milhões escolheram o Bolsonaro, então isso é democracia. Então o Supremo, os ministros ali do Supremo, deveria respeitar a democracia, que é o povo. E assim deixa o povo decidir. Então a forma mais justa seria o Supremo deixar o Bolsonaro livre para ele concorrer com o Lula ou com qualquer outro esquerdista, né? E assim estaria sendo respeitado a democracia brasileira, porque o povo ia decidir, certo? O Supremo não ia estar envolvido nesses escândalos, nessas coisas que a gente vê dia após dia. Eu acho que o Supremo teria coisa mais importante para fazer, para resolver, do que estar se envolvendo com essas questões políticas. Isso ele ia mostrar respeito para eles mesmos, e assim o povo ia respeitar o Supremo, né? Que vem perdendo prestígio. A gente vê as pessoas falando, comentando com relação ao Supremo, e a forma correta seria essa. Então são tantos milhões de pessoas que preferem Lula, tantos milhões que preferem o Bolsonaro, tantos milhões preferem outros candidatos, né? Então a forma mais correta, justa, seria essa, já que uma vez o próprio Supremo deixou Lula livre, né, para ele concorrer contra o Bolsonaro. Então agora seria a mesma coisa, né? O Supremo, como uma forma de respeito à democracia, à soberania brasileira, em respeito ao povo brasileiro, e principalmente à democracia, ele deixar o Bolsonaro livre, e ele assim ia concorrer também ali ao Planalto junto com Lula ou com outro, não importa quem esteja ali querendo concorrer. Isso era um respeito grande à democracia brasileira, que é o povo, né? O povo que é a democracia, é o povo que escolhe cada presidente, cada prefeito, cada vereador, cada deputado, cada senador, enfim. E assim seria um prestígio grande, seria algo bom para o próprio Supremo, e ele estaria ali respeitando a Constituição brasileira, estaria respeitando o Congresso, estaria respeitando a soberania, a democracia e os mais de 200 milhões de cidadãos que tem no país hoje. Então, no meu entendimento, eu acho que a forma mais justa seria essa, deixar o Bolsonaro elegível, livre, e deixasse que o povo brasileiro escolhesse, né? E escolhesse qual o melhor para o Brasil. Lula, Bolsonaro ou outro. Quem seria melhor para o Congresso? O povo ia decidir qual o melhor para o Congresso. Qual o melhor governador para o Estado? O povo ia escolher. Isso é a democracia. E seria muito justo, né? Já que a Suprema Corte, ela é a justiça do país, então se o Supremo Federal fizesse isso, os ministros do Supremo fizessem isso, então ele estaria ali respeitando algo tão importante, que é a vontade do povo, né? São 12 lados e 3 lados, né? E deixasse que esses lados escolhessem o melhor. O melhor venceu, é o que ia comandar o país, pronto. E acabava com essa confusão, com esse moído todo que existe no Brasil, essa coisa do Supremo estar envolvido muito com a política, com questões políticas que não deveria estar se metendo, a questão do Congresso, porque Congresso é ali, tanto o Senado como a Câmara tem o Conselho de Ética, eles resolveriam assim, entre eles, o que eles resolvessem, está resolvido. Isso ali seria uma forma de respeito ao Congresso, o Congresso respeitar o Supremo respeitar o Congresso, e assim o povo também respeitar o Congresso, respeitar o Supremo Federal. Isso seria a forma justa e correta nesse país. Então,
espero que cada um tenha um bom senso, que o Supremo Federal desse país tenha um bom senso, que eles pensem que tem ali Deus no coração, que tenha Jesus no coração, e que eles vejam que respeitar a democracia é isso. Respeitar a democracia é respeitar a vontade do povo. E a vontade do povo tem dois lados, são mais de 200 milhões de pessoas no Brasil, e eles que iam decidir qual o melhor para o seu país. Então, isso seria justo, isso seria bonito da parte do Supremo, deixar que cada órgão resolva seus problemas, e eles estariam fora desses escândalos que a gente vê no mundo inteiro, né? O mundo inteiro vê esses escândalos do Supremo, Congresso, presidente A, presidente B, a soberania, a democracia brasileira sendo manchada lá fora, e isso é vergonhoso, né? Isso não é bom para uma instituição como o Supremo Federal, como o Congresso, e nem a democracia brasileira, ver essas coisas acontecendo. E seria muito bacana, e eles estariam provando que realmente eles estariam ali trabalhando para a democracia, né? Então, se o Congresso está fazendo pela democracia, se o Supremo Federal está fazendo pela democracia, eles iam deixar o Bolsonaro livre e ia disputar ali junto com o Lula com o Bolsonaro, enfim, e o povo ia escolher o melhor, ia achar melhor para o seu país. Então, seria muito bacana aí da parte dos ministros do Supremo Federal, e eles estariam respeitando a soberania, a democracia, a Constituição brasileira, o povo brasileiro, que é o mais importante nesse país.